Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, o esporte ele sempre teve o protagonismo aqui no Nordeste de trazer jogadores midiáticos, né? Aconteceu com o Marcelinho Paraíba, isso aconteceu com o Diego Souza, recentemente com o Thiago Neves, aí teve aquela leva de 2015 que veio o André Balada também, enfim, o esporte sempre teve essa primícia aí, né? Esse protagonismo de trazer grandes jogadores. Só que nos últimos anos isso meio que deu uma parada por questões financeiras. Porém, meu amigo, existe a possibilidade do esporte contratar um jogador midiático. E quem está falando isso não sou eu, não é uma fonte minha, ninguém mais, ninguém menos do que o diretor de futebol do esporte, o Augusto Carreiras. Ele falou com todas essas palavras e eu vou estar falando para vocês aqui sobre essa afirmação do Augusto Carreiras, né? Falando que sim, pode chegar um jogador midiático no esporte. Vou estar falando sobre isso. Só quero pedir para você o seguinte, cara, não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa teu like, dá essa moral pro canal, que a gente tá trazendo conteúdo todo dia, cara. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, live, tudo do esporte. Então, para não perder nada, clica logo no botão de inscrever e deixa teu like, que você vai ajudar a gente demais a continuar crescendo. E agora que você fez tudo isso, vamos lá falar quem poderia ser esse jogador midiático. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0? Indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Bora lá sem muito arrodeio. O diretor de futebol do esporte, o VP de futebol do esporte, o Augusto Carreiras, ele deu uma entrevista ao Diário de Pernambuco. Até parece que todo dia eu estou trazendo uma matéria aqui do Diário de Pernambuco, porque realmente, né, o diretor de futebol, o presidente do esporte sempre estão ali no Diário de Pernambuco, no grupo Diário de Pernambuco, trazendo algum tipo de informação. E o Augusto Carreiras, ele deu uma entrevista muito interessante. Eu vou colocar para vocês na tela aqui, ó. Após conversas para a contratação de Luan, que ficou muito próximo de vir para o esporte, né? Muito próximo porque teve essa negociação, vice-presidente do esporte fala sobre a possibilidade de investimento em jogador midiático. O jogador teve seu nome ligado ao Leão no último dia de inscrição para o Brasileirão. Isso aí referindo-se diretamente ao Luan, né? Aí vamos ler aqui o que saiu aqui, ó. O Sport intensificou bastante as tentativas para trazer reforços para a equipe no último dia de inscrições para a Série B, Campeonato Brasileiro, e anunciou a chegada de 3 jogadores. Nenhum desses foi de longe midiático, né? Um desses atletas teve seu nome vinculado ao Leão, foi o meia atacante Luan, que pertence ao Corinthians, mas as conversas não evoluíram, né? Segundo apurou o Diário de Pernambuco, junto a fontes ligadas ao clube, o Sport procurou o Corinthians para saber a situação do jogador, mas não chegou a realizar uma proposta oficial. Teve só a negociação ali, né? Ao tomar conhecimento do alto salário do jogador, ele prontamente saiu do negócio que estava fora da sua realidade financeira. Aí ele fala aqui o Augusto Carreiras, ele deu uma entrevista ao Wellington Araújo, o grande Wellington Araújo, lá, repórter do grupo Diário de Pernambuco, né? E ele fala o seguinte, ó: de fato, nós procuramos o Corinthians, que é um clube onde temos uma boa relação, e conversamos sobre a possibilidade de contar com o jogador, já que o Corinthians não ia contar com um atleta, né? Não vai utilizar basicamente esse atleta no Campeonato Brasileiro. Mas é um atleta que tem um padrão financeiro muito alto e isso dificulta essa negociação. Mas ficou apenas no contato. Realmente houve, não é mentira, né? Ele afirmando que realmente teve essa conversa. Nem nada que fuja do comum. O Sport procurou o Corinthians, mas não avançou devido ao alto salário do atleta, mesmo o Corinthians se disponibilizando a fazer uma parceria com o Sport. Ou seja, o Corinthians, as fontes falam que o Corinthians queria pagar metade do salário desse jogador, né? Aí ele falou aqui, ó. Perguntado ali sobre a situação, né, ele afirmou que nunca foi uma prioridade trazer um jogador, ele sempre teve a prioridade de trazer um jogador que agregasse para o elenco. E ele foi perguntado ali sobre a situação de trazer um jogador midiático e ele respondeu: pode ser, investimento em um jogador midiático para a Série B. Eu sempre disse que a premissa não é um jogador midiático, mas que venha para nos ajudar para encaixar no perfil do atleta que estamos procurando e atingir a meta que estabelecemos para o esporte, que é o retorno na Série A. O que é que eu vejo isso aqui? Eu já vejo uma mudança de postura na diretoria do esporte, né? Onde a gente viu os caras falando que eles não iam procurar um jogador realmente
midiático, né, que não ia procurar um jogador para fazer uma loucura financeira. Eu acho que eles ainda têm esse pensamento de não fazer uma loucura financeira, mas eu acredito que mudou o pensamento da diretoria do esporte para a contratação, para trazer um jogador de qualidade. E, gente, para trazer um jogador de excelente qualidade, né, na maioria das vezes você tem que trazer um jogador midiático mesmo. E esse jogador, ele não agrega só na questão do futebol, ele agrega na questão de patrocínios, de visibilidade, de venda de material esportivo, de venda de camisa. Então, na maioria das vezes, quando você sabe trabalhar o marketing desse jogador, ele é um jogador que se paga, ele é um jogador que entrega o resultado. Se a gente lembrar um pouquinho atrás aí, o Marcelinho Paraíba, cara, apesar de não ter um marketing bem feito nesse jogador, mas ele se pagava dentro de campo e ele atraía muitos torcedores para o campo, ele vendia muita camisa com o seu nome, então era um jogador que se pagava. E na época, o salário do cara era alto, girava em torno de 250 mil, então era uma grana alta já para a época, né? Outro jogador que se pagou foi o Diego Souza, né? O Diego Souza recentemente veio para o esporte, entregou um futebol dentro de campo, foi convocado para a seleção brasileira, vendia muita camisa, tinha uma grife, né, com o Diego 87, ele mesmo fez uma grife para ele, então era um marketing que de fato se pagava, apesar daquela diretoria na época ainda deixar a desejar, né, fez uma loucura de financeira e tudo mais. Então era um jogador que se pagava, cara, um jogador que entregava. O Thiago Neves também, que recentemente foi um jogador midiático, sim, que o esporte contratou, ele se pagou no primeiro ano dele de contratação, é um cara que, além de ter um marketing muito grande para o esporte, é um jogador que dentro de campo entregou muito, se pagou, ajudou o esporte a se manter na Série A. Então foram jogadores que o esporte sempre, na grande maioria, o esporte foi assertivo, com o André Balada também, nas duas primeiras passagens foi muito bem, era um jogador que estava num hype alto naquele momento ali, apesar de estar em baixa no futebol, mas tinha uma mídia muito grande, era um jogador midiático de fato. Então assim, o esporte sempre, ele soube contratar jogadores midiáticos, né? Sempre foi uma parada interessante do esporte. Então eu acho interessante, sim. Eu vou contra, muita gente falou, cara, eu acho que valeria a pena o esporte tentar novamente daqui a 3 meses o Luan, né? Porque aí já seria o quê? Já seria basicamente 5 meses de contrato até novembro, né? Então assim, que vai acabar até um pouquinho antes do Campeonato Brasileiro, porque tem Copa do Mundo. Então, para mim, era um jogador que iria agregar bastante dentro do esporte. Eu acho que ele poderia recuperar o seu futebol, sim, dentro de campo. E eu acredito também, né, que ele poderia agregar muito no marketing do esporte, na mídia esportiva. Era um jogador que foi referência aí no Brasil, foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão mundial, campeão das Olimpíadas, medalhista de ouro e tudo mais. Então, era um jogador que poderia agregar, na minha visão, demais. Eu sou a favor, agora, claro, não fazendo uma loucura financeira. Você não vai pagar 400 mil reais para um jogador desse, né? Você vai ter que chegar num nível ali que dê para você pagar o cara até o final do ano, né? O final do contrato. Mas eu acho que vale a pena sim. E por essa deixa, a gente pode aguardar que com certeza na próxima janela deve chegar um jogador nesse naipe aí, né? Como a gente fala, midiático. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você concorda comigo que um jogador midiático, quando ele é bola, ele se paga? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver tua opinião sobre isso, que eu achei um debate muito interessante. E é claro, cara, hoje às 12 horas tem live e assim que tiver qualquer informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.